o que eu vou precisar que vocês façam? Vocês vão pesquisar no Google imagens por pictograma, ok? E aí vai aparecer essa pesquisa com várias imagens, vários ícones para vocês escolherem. Eu vou escolher aqui esse daqui, que eu já até cliquei, para fazer esse exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês. Então você vai salvar essa imagem. Opa! Você vai salvar essa imagem. Aí o ideal é que você organize, porque a gente viu aí algumas pessoas tiveram dificuldade na hora que foi abrir o arquivo em outro computador, aí a imagem que usou não acompanhou. Porque muitas vezes a imagem é um link. Então o que a gente tem que fazer sempre? Quando eu estiver fazendo um trabalho, é legal fazer uma pastinha para aquela atividade que eu estou desenvolvendo e eu vou salvar a imagem lá dentro. Porque se eu precisar usar esse arquivo, eu levo a pasta inteira, entendeu? Com as imagens e tudo que eu estou usando. E aí você vai abrir o Illustrator para começar a trabalhar. Normalmente abre uma tela já de diálogo sobre, né, a configuração básica do Illustrator, ou você pode vir em arquivo, pedir um novo arquivo, e aí você vai configurar ele para o modo impressão, pode colocar aí A4, que vai ser as medidas que eu vou cobrar. Modo de cor, você pode colocar aí RGB, mas lembrando que isso, por enquanto, não é muito problemático, tá? Outra coisa que você vai poder trabalhar aí, eu nem vou exigir isso, mas como praxe, é legal a gente tirar aqui as unidades de medida de pontos para centímetros ou milímetros. Milímetros é mais indicado, porque aí você tem uma dimensão, né, de uma unidade mais universal aqui para a gente. Aí vai abrir aqui a sua prancheta, sua área de trabalho no Illustrator. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aquela imagem para mim fazer esse exemplo de vetorização. E aí eu vou em Arquivo, Inserir. Aí eu já sei onde está salva a minha imagem, está lá na pastinha que eu criei, por isso que é legal fazer essa organização. E aqui ele vai, antes de eu clicar, ele tá, né, é o lugar que eu vou soltar a imagem, então eu posso dar um clique só, que a imagem vem na resolução máxima dela. E aí, por uma questão de opção aqui, ó, tá vendo que o meu trabalho ele tá mais horizontal, ele tá mais ele tá mais largo do que alto, né, no caso. Aí eu vou aqui na ferramenta prancheta, que tem esse íconezinho, tá aqui embaixo, ou o atalho Shift-O, e vou fazer o seguinte, aqui em cima tem a orientação da página, se ela é retrato ou se ela é paisagem. Eu vou colocar em paisagem, que tá vendo que é o formato que mais se ajusta à base da minha imagem. Vou vir aqui na seleção, clicar nessa imagem e vou colocá-la aqui no centro dessa página para ficar bem organizado. E aí, o que eu vou fazer agora para me começar a vetorizar essa imagem? Eu vou primeiro colocar uma leve transparência nela, para a imagem não ficar agressiva, né, e eu conseguir ver o contorno que eu estiver criando. Então, se eu clicar aqui na imagem, aqui em cima, vai aparecer uma opção de opacidade. Ou vai aparecer direto aí, no de vocês, uma caixinha de diálogo com a opacidade escrita do lado. E aqui eu vou tirar de 100% e vou colocar, por exemplo, 40%. Ó, tá vendo que a imagem ela ficou um pouco mais clara? E é isso que eu quero neste caso, tá? Se eu colocar aqui mais, menos, isso vai interferir lá no resultado. Beleza, confirmei.
essa opacidade na imagem e vai ficar melhor para me trabalhar nela. E agora, como processo, e é uma coisa que a gente vai descartar no final, é essa imagem, tá? Que eu não vou cobrar a atividade ser entregue com ela. O que vocês vão fazer é, nas camadas, na abinha de camadas, caso não esteja aberto, você vai vir em janelas e clicar em camada, vai abrir essa caixinha aqui de lado. Essa caixinha é o controle das camadas do seu trabalho, tá? É basicamente o que está em cima, qual elemento, qual parte do seu trabalho está em cima de qual, é uma organização. Mas no Illustrator não é muito usado a gente ficar trabalhando com muitas camadas, a não ser que eu tenha um projeto que tenha bem definido, né? Por exemplo, eu quero separar a camada de ilustração da de texto. Aí é uma referência legal. No nosso caso, a gente só vai usar ela estrategicamente para criar essa camada que vai ser usar essa camada inicial que vai ser bloqueada para que a minha imagem não saia do lugar na hora que eu esteja desenhando ela. E vou vir aqui do lado, tem uma folhinha branca, ó, que eu crio uma nova camada. Vou clicar aqui e ele criou uma nova camada. Essa nova camada, eu posso até reescrever o nome das camadas. Clicando 2 vezes em cima do nome, eu consigo digitar lá assim, por exemplo, imagem, e aqui em cima eu vou colocar vetor, que é o que eu vou criar a partir dessa imagem. Agora, para provar isso, ó, com a ferramenta de seleção, se eu tentar selecionar a imagem, eu não vou conseguir, porque ela está na camada bloqueada, né? Na camada nova que eu criei, clicando aqui, né? Que eu já renomeei como vetor, aí sim eu vou começar o exemplo do que eu quero que vocês façam, tá? Agora, a gente vai usar basicamente, para fazer essa atividade, essas ferramentas aqui, as ferramentas de forma básica. Né? A gente pode acessar ela pelo atalho de M, mas para mim ver as variações que existem aqui, é só eu clicar e segurar que vai aparecer aqui, ó, a ferramenta retângulo arredondado, a ferramenta elipse, que faz esferas, a ferramenta polígono, a ferramenta estrela e a ferramenta clarão. Essa aqui não usei não, tá? E o legal aqui, por exemplo, se eu selecionar... Então vamos lá, eu selecionei aqui para começar a ferramenta retângulo, que é a primeira aqui, ó. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é aqui, ó. Como está configurada a cor que você vai começar a trabalhar. Quando eu selecionei a ferramenta retângulo, olha, aparece aqui as informações de cores. E aí eu tenho que tomar cuidado aqui. Por exemplo, vamos lá, vou fazer um retângulo com essa configuração de cor que está aqui. Se eu, por exemplo, criar um retângulo, aqui eu estou criando um retângulo branco com contorno preto. Está vendo que ele me atrapalha a observar o que está atrás dele? E não é o nosso objetivo, porque eu quero ver o que eu estou por trás, porque eu vou desenhar o contorno, né? Então, o que eu tenho que fazer? Antes de começar a desenhar, eu tenho que vir aqui, ó, colocar a cor referente ao contorno na frente, vim aqui no xizinho que a gente tem aqui embaixo, deixa eu... tá vendo que aqui embaixo tem uma informação que é um X? Que é um X não, é um quadradinho cortado. Aqui na minha tela não está aparecendo. Ou você vai clicar aqui 2 vezes, opa, 2 vezes não. Você vai clicar aqui e vai clicar nesse íconezinho aí que tem a marcação de nenhum. O que isso acontece? Agora, com essa configuração, quer dizer, com o contorno vazio e quer dizer, o preenchimento vazio e o contorno do objeto preto,
Na hora que eu criar o meu retângulo, ele vai vir sem contorno, sem preenchimento. E aí vai facilitar o que eu preciso fazer. Agora, o que eu quero fazer é, com as formas básicas, criar todos os elementos que eu preciso para fazer o meu desenho. Então vamos lá, por exemplo. Aqui eu tenho que ajustar bem esse retângulo para que ele realmente siga as bases do desenho. Reparem aqui, ó, que eu tenho espaçamento entre a xícara aqui e o pires, né? Eu vou respeitar esse espaçamento, tá vendo aqui? Com a ferramenta seleção, com essa ferramenta de seleção, nesse objeto que é um retângulo, eu consigo aqui pelas extremidades achatar o meu desenho e ajustar ele para que ele fica bem em cima das formas que eu tenho na imagem. Mas reparem que aqui embaixo, tá vendo que dá uma arredondada ao invés de ser reto? O que eu vou usar agora é esse recurso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Tá vendo aqui que quando eu estou com essa ferramenta de seleção, tem vários íconezinhos acompanhando aqui o meu objeto selecionado. Tá vendo que nas extremidades aparece uma bolinha pertinho aqui da quina? Se eu clicar nessa bolinha e arrastar ela, tá vendo que ele arredonda as bordas do meu desenho? Ó, vou voltar aqui, ó. É simplesmente com a ferramenta de seleção, chegar nesses íconezinhos na extremidade, clicar e arrastar, que ele vai arredondar. Só que não é exatamente o que eu quero, porque ele arredondou aqui embaixo, mas aí em cima também. Eu posso fazer um recurso aqui técnico, para não dizer que é uma gambiarra, para me consertar? Posso. Qual é? Eu volto lá na minha ferramenta retângulo e eu vou criar um novo retângulo aqui, ó. Reparem que, normalmente, os seus objetos criados, eles se orientam pelos objetos que já estão na área de trabalho. Então, eu consigo pegar esse objeto retangular que eu estou criando e ajustar ele para bater bem na extremidade aqui, desse daqui, e aqui eu vou arrastar para cá. Vamos pensar aqui agora, só na silhueta dessas duas formas juntas. Aqui em cima eu estou com as abas, com as quinas retas, como eu preciso. E aqui eu estou com elas arredondadas. Perfeito, eu já tenho as formas que eu preciso. Eu só preciso fazer com que as duas virem uma coisa só. E a gente já usou essa ferramenta na atividade anterior, que é a Pathfinder, que é aquela ferramenta de soldagem, de quebra de objetos. Como que essa ferramenta funciona? Primeiro é legal ter ela acessada aqui já na sua área de trabalho. Então você pode acessar ela vindo em janela, e aí você vai achar Pathfinder, que é uma das únicas palavras em inglês aí na sua versão em português. Vai clicar aqui e aí vai aparecer essa caixinha de diálogo aqui, ó, flutuante aí na sua área de trabalho. Eu vou selecionar agora ao mesmo tempo as duas formas, ok? Depois de feito isso, reparem aqui nos desenhos dos ícones acessados nessa janelinha aqui da Pathfinder. Eu tenho dois quadrados virando um, e é exatamente o que eu preciso, ó. Com os dois selecionados, eu clico aqui, ó. Ele faz com que aquele meu dois objetos virem um. Ok? E aqui agora eu vou fazer com a ferramenta elipse, que é o círculo, a alcinha aqui da minha xícara. Como que eu faço? Eu tenho que desenhar um círculo completo. E depois eu vou fazer tirar os excessos. Vamos lá. Segurando o Shift, na hora que eu clico e arrasto com a ferramenta elipse, tá vendo que eu queria um quadrado, quer dizer, uma esfera com raio perfeito? Ó, uma bolinha redondinha, certinha. Se eu criar sem segurar o Shift, eu vou criar meio solto, assim, também pode funcionar, porque essa
alça minha aqui, ela não está tão redondinha quando eu usei a esfera redonda. Então, eu vou fazer até sem segurar mesmo, meio oval assim, ó. Agora, eu preciso da forma de dentro. Tá vendo que eu já criei esse contorno aqui? Eu preciso criar esse daqui. Eu já posso usar um atalho aqui, que é o seguinte. Fazer uma cópia desse que está aqui, para que na hora que eu reduzir, vai ser a mesma esfera, certinho. Então, a forma vai ficar certa. Mas eu não posso fazer isso dessa forma. Eu tenho que primeiro fazer uma cópia dele com Ctrl C e Ctrl B. Lembrem-se, Ctrl B, ele copia exatamente no mesmo lugar. O Ctrl V, ele solta o objeto copiado em outro espaço, em outro lugar. Aqui em cima, até para me conferir, eu vou arrastar aqui, ó. Eu tenho dois objetos igualzinhos. Vou voltar com o Ctrl Z ele para o mesmo lugar. E agora eu vou reduzir esse do meio, um deles. E aí, essa redução eu tenho que fazer com duas teclas ao mesmo tempo, que é o Shift e o Alt. Por quê? O Shift garante que eu faça uma redução proporcional, ele não vai achatar e nem esticar o meu desenho. E o Alt, segurando o Alt, eu garanto que ele vai usar como eixo dessa redução da escala o centro do objeto. Tá vendo? Ó, eu soltei o Alt, ele reduz pela quina do objeto. Se eu, segurando o Shift, segurar o Alt, eu faço isso pelo meio. Então é um combo de duas teclas para me fazer essa redução que ela encaixe aqui, ó, perfeitamente aqui onde eu preciso, ó. Tá vendo? O que eu fiz aqui já é uma mão na roda. Por quê? Eu já tenho as formas que eu preciso soldar aqui, perfeitamente. Só que tem uma delas que eu preciso, na verdade, aparar, cortar, que é essa aqui, ó. Essa forma daqui, por enquanto, eu consegui o desenho dela, mas ela foi feita com dois círculos. Eu tenho que fazer com que isso vire uma coisa só. Este círculo maior tem que ter essa forma vazada dentro dele, furada. Como que eu faço isso? Seleciono os dois objetos, ao invés de soldar ainda na minha janelinha aqui de Pathfinder, eu venho nessa segunda opção que é menos frente, clicando aqui, que ele fez? Parece aparentemente nada. Mas se eu clicar aqui agora, esse objeto aqui é uma rosquinha, tá vendo? É uma esfera com a outra furada dentro dela. Se eu fizer isso com cor, vocês vão ver isso funcionando mais, ó. Vou colocar aqui preto nesse daqui e nesse daqui eu vou colocar um cinza. Tá? Seleciono os dois e clico aqui. Olha, ele furou. Deu para ver agora bem isso acontecendo. E agora, o que eu tenho que fazer? Isso tudo aqui pode virar uma história só. Eu posso clicar em todos, selecionando, né? Clicar e arrastar aqui, selecionando os dois, e clicar aqui, ó. Olha, estou fazendo aqui, eu estou redesenhando o objeto só com as formas básicas, né? Então, quem tem um pouco de noção de desenho, assim, vai começar a pensar até nas questões de criação, né? E isso é uma forma de criação. Reparem que agora eu vou fazer uma esfera bem redonda aqui na extremidade, só que o que acontece? Na hora que eu criei esse meu desenho, o último desenho que eu fiz não foi esse, que era um desenho de preenchimento preto. Se eu for lá em qualquer ferramenta de desenho de forma básica aqui, por exemplo, na elipse, e desenhar qualquer coisa, tá vendo que ele vem com um elemento chapado de preto? Por quê? O último desenho meu foi esse, um desenho com essa configuração. Então ele repete. Então antes de começar algum traço aqui nesse vetor que a gente está construindo,
eu tenho que inverter as cores aqui. No caso, essa informação vazia tem que ir para o preenchimento e o traço preto tem que ir para o contorno. Quando é uma troca simples, aqui em cima tem um atalho. Tá vendo que tem uma setinha aqui ali em cima, girada? Se eu clicar nela, ó, ela leva o preenchimento, troca a informação. Então a cor do preenchimento foi para o contorno e o vazio do preenchimento foi vazio do contorno foi preenchimento. Aí eu pego a ferramenta elipse e aí eu vou desenhar essa forma. Tá vendo a forma que eu estou desenhando? É essa volta aqui na extremidade do objeto. O que acontece? Agora eu vou fazer um trabalho assim, alguns remendos maiores para vocês verem todas as possibilidades que podem ter. Aqui, com a ferramenta retângulo, eu posso criar aqui a partir do centro dessa esfera aqui. Opa! Normalmente, quando eu estou com a ferramenta e clico no centro do objeto, ele vai na seleção daquele objeto. Então, é legal construir um objeto assim meio por fora do desenho e depois, com a ferramenta de seleção, ajustar ele. O que eu estou criando aqui é essa continuidade aqui, ó. E aqui em cima, eu vou criar um objeto a mais aqui, que vai servir apenas para aparar essa esfera aqui, ó. Porque essa parte que está aqui, ó, dentro desse retângulo que eu criei, é a parte que eu tenho que tirar da esfera para me fazer aquela forma perfeitamente. Então, eu seleciono esses dois, venho aqui e aparo, ó. Eu só preciso daquilo ali da esfera, porque esses dois agora, selecionando eles juntos, eu vou soldá-los. Ó, e virou uma das bases do pires, a base esquerda. Agora preste atenção. Do outro lado, do lado de cá, é a mesma forma, só que espelhada. É a mesma forma, só que com isso daqui para cá, no caso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer aquela mesma coisa. Ctrl C, Ctrl B, eu copiei e fiz uma cópia, né? Ó, vou até arrastar um deles para cá, ó. Eu estou com dois objetos iguais aqui. Esse daqui, eu quero que ele se espelhe, que ele vire. Para a gente fazer isso, a gente clica no objeto com o botão direito do mouse, isso, e vem aqui em formatar, transformar, refletir. Aqui vai aparecer essa caixinha de diálogo. Reparem aqui, ó, no desenho que está aqui e no que está escrito. Aqui está falando que é a horizontal, que ele vai fazer de virar ele de cima para baixo. E aqui, na vertical, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. E é justamente o que eu preciso. Ó. Eu confirmo o botão aqui, né, a opção aqui, e vem em OK. E aí ele virou essa forma. Só que eu preciso que ela se encaixe aqui, ó. Aí eu clico nela e arrasto ela para cá. Mas pode ser que ela saia do lugar. Antes de fazer isso, tem uma dica. Antes de arrastar, se você arrastar segurando o Shift ao mesmo tempo, ele vai arrastar ela reta. Então ele não vai sair do lugar. E aí você deixa ele ajustado lá. Seleciona os dois. Agora, para finalizar esse pictograma, eu soldo as duas formas. E agora sim, eu posso inverter aqui de novo, clicando aqui, para levar a cor de preenchimento para dentro, o preto, né, para a cor de preenchimento. E aí eu tenho um dos objetos vetorizados, tá? Usando apenas as formas básicas. E aí, para me entregar essa atividade, você vai lá nas camadas de novo. Opa, só um minutinho que o meu tá... Você vai nas camadas de novo, vai tirar o olhinho aqui da camada que era a imagem e você vai me entregar esse arquivo, esse desenho. Centraliza ele aqui na página, deixa ele um pouco maior. Você vai me entregar esse desenho, tá? Aí você vai lá, salvar como PDF, vai colocar o seu nome e vai escrever atividade oficial
salvar na mesma pastinha lá, PDF, ok. E aqui nessa tela você também vai dar ok na configuração básica do PDF, e é esse arquivo que você vai me entregar. A título de curiosidade, tá? Aquilo que a gente fez na última atividade, que foi com essa ferramenta aqui, a ferramenta de seleção direta, que é a outra setinha que tem aqui, a gente consegue a mesma coisa, que é clicar e arrastar esses pontinhos aqui, tá? Então, meu desenho, se você quiser dar um toque de estilo, de alguma coisa de diferente, por exemplo, aí eu pode. Mas assim, é mais para ser um desenho geométrico do que para ser um desenho orgânico, igual a gente fez com a silhueta da foto, tá? Então aqui, com a ferramenta caneta, por exemplo, a gente consegue apagar os pontos e criar aí, ó, por exemplo, eu fiz uma xícara com um bico. É só para mostrar que essa forma de desenhar geometricamente primeiro e depois fazer o que você quiser com a forma, a partir do controle dos pontos, ela está disponível aqui nessa função ainda. Então é isso.